Hello everyone, good morning. E aí pessoal, bom dia, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Eu sou o professor Edson, professor da disciplina de inglês do Colégio Brás Lima Verde. E a gente está aqui para mais uma aula de inglês, né? No caso, a nossa última aula de inglês do mês, né? Caso a gente está indo bem, né? A gente está acelerando, a gente já está no final do mês. Eu já estou morrendo de saudade de vocês, tá? Eu lembro de cada um de vocês, das nossas aulas presenciais. E é isso, né? A gente está chegando, daqui a pouco a gente se vê, tá? É só questão de tempo que daqui a pouco a gente vai poder estar junto de novo, tá? Então vamos lá, né? O que é que a gente tem para a aula de hoje, né? Vamos lá, passando aqui. A gente tem, como sempre, vamos dividir a nossa aula em duas partes, tá? Como sempre, tem a correção da atividade da aula passada e depois a gente vai aprender como que a gente fala os preços das roupas em inglês, né? A gente aprendeu muito vocabulário de roupa, né? Eu acho que vocês já estão craque e vocês já sabem de qual é salteado o nome de quase todas as roupas, porque é só o que a gente tem feito de atividade. Mas aqui a gente vai aprender uma coisa diferente, né? Nós vamos aprender como que a gente fala o preço das roupas. Então fica aqui comigo que vai ser bem bacana, né? Você já sabe, pega o seu livro para a gente fazer a nossa correção, que é da página 28, desculpa, página 48, 49 e 50, tá? Vamos lá. Pronto. A primeira atividade que a gente tinha lá era aquelas atividades básicas de palavras cruzadas, né? Inclusive, eu até deixei aqui as respostas para ajudar todo mundo, né? Mas a gente vai passando aos pouquinhos. Então vamos lá, aos pouquinhos, né? Vou até pegar aqui um marcadorzinho de texto. Pronto. Então você deveria colocar nesses espacinhos as palavras correspondentes ao número, né? Por exemplo, a gente tem aqui o número 1 e você deveria nessa fileirinha colocar o nome dessa palavrinha em inglês. Que no caso, isso como são meias, a gente aprendeu que se diz socks, tá? Então você deveria preencher socks. Caso essa palavrinha aqui. Então a gente já dá um confere nela, socks. Pronto, o número 2, a gente tem essa peça de roupa aqui, que no caso é uma skirt, tá? E você deveria colocar skirt bem aqui, nessa linha. Então vamos lá, vamos saber como é que se escreve. Tá aqui, ó. Skirt, tá? Dá um confere no skirt aí, tá? Saia, e é isso que você deveria colocar nesse espacinho aqui. Número 3, nós temos esse objeto, né? Nós chamamos esse objeto em inglês de shoes, tá? Inclusive, fica bem aqui, né? Nós chamamos de shoes. Se escreve assim. Dá um confere aqui também. O número 4, no caso o número 4 está aqui, né? Está aqui embaixo. A gente tem esse objeto que nós chamamos de tie, tá? Tie, sei que você lembra. E aqui a gente vai preencher com ele, né? Vamos ver como é que se escreve. Tá aqui, né? 3 letrinhas só, então é bem facinho. Tie. Então pronto, já foi o número 4, já foi. A gente tem aqui também o número 5, tá? O objeto, número 5, é um objeto chamado belt, tá? Belt. E no caso ele fica bem aqui. Vamos ver como é que se escreve. Tá aqui, belt. Então vai conferindo aí, vai corrigindo. Com certeza você acertou, né? Porque a gente já tá fera nisso aí, né? Então vamos lá. Vamos para o número 6, né? Agora, número 6 é essa peça de roupa aqui. Essa peça de roupa nós chamamos de pants, né? Então, pants você vai colocar nesse espacinho aqui. Caso, vamos lá, vamos ver como é que se escreve. Tá aqui, pants. Então, vai corrigindo aí. A próxima, né? A próxima imagem que nós tínhamos, era a imagem número 7, que nós temos uma peça de roupa que nós chamamos de shirt, tá? Shirt. E shirt, né, você ia preencher nesse espaço aqui. E no caso shirt em inglês se escreve assim. Então aí dá um confere aqui no número 7. E por último, né, sobrou o número 8 pra gente, que no caso que a gente chama de hat, né? Esse objeto que a gente coloca na cabeça, né? Hat, e vai ficar bem aqui nesse espacinho. Pronto. Hat. Então confere aí. Tenho certeza que você acertou, né? Já está tudo certinho aí.
dá aquela conferida, né? Não custa nada e vamos para frente, né? Pronto, essa próxima atividade tinha sido uma atividade de listening, assim como está aqui em cima, né? Que eu chamo de atividade de escuta, né? É uma atividade que eu falei qual peça de roupa eu queria que você circulasse em cada uma dessas sessões. No caso, nessa primeira linha aqui, eu pedi para que você circulasse a palavra pants, né? Pants, que no caso é essa daqui, né? Pants. Inclusive, se você também ouviu bastante aqueles meus vídeos que eu ensinei a pronúncia dessas palavras, de cara, quando eu falei a palavra, eu acho que você já foi marcando, né? Mas vamos lá, né? Vamos corrigindo. Essa segunda coluna, a palavra que eu pedi para que você marcasse é uma palavra que nós pronunciamos belt, né? E o que é belt? É isso aqui. Esse objeto é o que a gente chama de belt. Na terceira, né, terceira seção, terceira coluna, eu pedi para que você circulasse uma peça de roupa chamada coat, tá? E o coat tá bem aqui. Coat. E vamos lá, vamos para a última, e na última seção, né, na última fileira, pedi para que você circulasse a palavrinha short. Então tá aqui o short. Então pronto, confere aí. São essas as palavrinhas que eu falei que você deveria ter marcado e vamos para frente, né? Parabéns quem fez, parabéns para quem acertou. Vamos lá. Aqui a gente tinha mais uma atividade e essa aqui você deveria, na verdade, escrever, né, qual o nome da peça de roupa que tanto o Bob como a Janine estavam utilizando, né? Então, até a própria pergunta é o seguinte, né? What are they wearing? Né? O que eles estão usando? E continua, né? Olhe e escreva, né? Vamos lá. Bob is wearing a... E o primeiro objeto que ele está... A primeira peça de roupa que ele está usando é um shirt, né? No caso, isso aqui que eu também estou usando, é um shirt. Que no caso está bem aqui. Vou até circular aqui, pronto. Um shirt. No caso tem outro objeto que ele está usando, né? Shirt, vírgula, a gente tem mais um espacinho. A gente pode colocar aqui short, né? Que é o que ele está usando. Então você pode colocar short aqui nesse segundo espacinho. And, e aí, o que é que ele está usando? Poderíamos colocar essa peça de roupa aqui, né? Um shoes, né? Parece um sneakers, mas na verdade, se você for olhar bem, ele é um shoes, tá? Não é sneakers, tá? O sneakers, como eu falei, é aquele estilo mais jovem. Geralmente tem um salto, né? Uma coisa assim. E o shoes é aquele mais formal, que a gente usa para trabalho, que usa também para ir para a escola, né? Então, shoes, tá? Então, ele está usando essas peças de roupa aqui. Shirt, confere. Short. E eu também coloquei aqui, verdade, eu coloquei tens, tá? Porque pode ser, você pode colocar shoes, mas eu coloquei tens porque também é um modelo. Mas no caso foi a opção minha mesmo, tudo bem? Não tem nenhum problema se você colocou shoes. Isso aqui de fato nós podemos chamar de shoes. Caso foi simplesmente opção minha, tá? Então não tem problema se você colocou shoes. Inclusive algumas pessoas colocaram shoes mesmo. E eu deu certo, anotei como correto, não tem problema nenhum, tudo bem? Pronto, o próximo a gente tem a Janine, né? Então, Janine is wearing a, né? Janine está usando uma. Então a gente pode começar por qual das peças, né? Vamos começar por cima, né? Uma blusa feminina, né? No caso, nós poderíamos chamar isso aqui de blouse, né? Assim se escreve, blouse, né? Lembrando da distinção, né? Shirt é aquela camisa masculina e blouse é geralmente a camisa feminina. Então aqui a gente tem uma blouse e a gente tem a próxima peça de roupa que ela está usando aqui. Nós podemos chamar de skirt, tá? Skirt, que é a saia. E o último, né? A gente tem aqui sandálias. No caso, para deixar específico, eu coloquei sandals. Se você quisesse ter pesquisado, você também teria encontrado sandals. Mas também você pode chamar de flip-flop. Engraçado, né? A gente tem algumas palavrinhas para falar de chinelos. Mas no caso, a minha opção foi deixar sandals, tá? Sandálias. Então é isso aí. Então, a gente tem o Bob is wearing shirt, short and shoes. Ou
teens, tá? Se você quiser colocar assim. E aqui a gente tem a Janine, que ela está usando uma blouse, skirt e também sandals, sandálias. Né? Então vamos lá. Então, aqui a gente tem uma atividade que era uma atividade que a gente deveria... Era uma atividade perfeita para ser feita em sala, porque era atividade de pronúncia. No caso, eu até no seu livro ele não está respondido, né? Mas aqui eu preferi deixar assim porque eu quero simplesmente expor para vocês a estrutura das frases que está apresentadas nessa página, tudo bem? Mas era uma atividade que era para ser feita em sala, comigo falando e vocês completando o que eu estava dizendo. Mas aqui a gente vai usar uma abordagem diferente, né? No caso aqui funciona da seguinte forma. Diz o seguinte: answer the question, né? Faça perguntas. Follow the model, né? Siga o modelo. Então, qual é o modelo? Né? Vamos primeiro para o modelo. Esse primeiro aqui diz o seguinte: aqui é uma pergunta. What is that? Né? E o que isso significa? What significa o que? Is significa é. E that, como a gente já estudou, né? A gente estudou várias vezes, né? É uma palavra demonstrativa que significa aquilo ou aquele, né? Então, what is that literalmente significa o que é aquilo. No caso, está perguntando sobre esse objeto aqui, né? O que é aquilo? What is that? E a resposta é: aquilo é um chapéu. No caso, nós respondemos, né? Aquilo ou aquele, né? That is a hat. Lembra, né? A gente está aqui, na verdade, mais uma vez usando as palavras demonstrativas que a gente aprendeu e a gente fez várias atividades usando essas palavrinhas, né? Então a pergunta é: what is that? Né? O que é aquilo? E a resposta é: that is a hat. Né? Aquilo é um chapéu. Aqui continua, né? Você tem aqui de novo um objeto distante. Aí você tem a pergunta: what is that? Né? O que é aquilo? What is that? E a resposta: that is a belt. Né? Lembrando, a gente está usando that porque está no singular e está longe. Né? Dá para ver aqui pela distância que o objeto está bem longe. Então, se está longe, você lembra que a gente usa a palavra that. Então, a resposta é that is a belt. Né? Aquilo é um cinto. Pronto, o próximo a gente tem esse objeto, que a gente já vê que ele está próximo, né? Logo de cara a gente percebe que ele está próximo. E a pergunta é assim: what is this? Ou falando rápido, né? What is this? What is this significa em português o que é isso, né? E aí você responde: this is a t-shirt. Isso é um t-shirt. E aqui eu queria fazer uma observação. Vocês lembram que blusa se escreve shirt, mas eu lembro que na nossa primeira aula eu havia dito que shirt, né, que é blusa, muitas vezes algumas pessoas falam t-shirt. Aí você pode perguntar: professor, mas de onde é que vem esse t-shirt? Esse T aí vem da onde? Pessoal, é muito simples. Esse T é uma abreviação da palavra teen, né? E a palavra teen significa jovem, jovem adolescente. Então quando eu falo t-shirt, eu estou simplesmente dizendo camisa de jovem, né? Mas no caso camisa mesmo é shirt. Então não muda nada, é só que algumas pessoas tendem a falar t-shirt. Por exemplo, essa blusa aqui que eu estou utilizando, como não é uma blusa aparentemente para jovens, né? A gente fala t-shirt, tá? É só um pequeno detalhe, um pequeno acréscimo que a gente tem aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui o próximo objeto, que a gente percebe que ele está longe, né? E a pergunta é: what is that? Né? What is that? Né? O que é aquilo? E a resposta é: aquilo é uma gravata, que no caso em inglês ficaria assim: that, né? Aquilo is a tie. That is a tie. O próximo objeto está pertinho da gente, né? E a pergunta é a seguinte: what is this? Né? O que é isso? E a resposta: this is a dress. Isso é um vestido.
Próximo objeto. Aqui a gente tem um objeto chamado coat, né? E a pergunta é, what is that? Né? O que é aquilo? Nós respondemos, that, né? Aquilo, is a coat. That is a coat. E aqui a gente tem por último, né? Os últimos objetos, que a gente tem aqui os famosos sneakers, né? São esses sapatos meio jovens, vamos dizer assim, né? E a pergunta é, what are those? E você percebe que já mudou um pouquinho, né? Porque sneakers está no plural, são dois, tá? E eles estão distantes. Então é a palavra demonstrativa those, né? O que são aqueles, né? Por isso eu estou usando those aqui. E eu estou usando aqui are, né? Eu já falei um pouquinho disso também, que esse are a gente usa no plural, né? Porque are significa são. Então, a pergunta completa fica, o que são aqueles? What are those? E a resposta é muito simples. Those are sneakers. Ou seja, traduzindo, né? Palavra por palavra. Aqueles são sneakers, né? Que é esses sapatos, esse modelo de sapato jovem, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, né? Vamos passar para a próxima. Então aqui, né? A gente está na página 52 agora e a página 52 tem uma atividade que eu também vou deixar aqui para vocês, tá? Que diz o seguinte, né? A gente vai responder, né, as questões do livro, né, para deixar o livro todo respondidozinho, todo completinho, né? Que no caso diz o seguinte: write the name of the clothes, né? Ou seja, escreva o nome das roupas. Eu não preciso nem dizer o que é para fazer aqui, né? Você já sabe de qual é salteado o nome dessas peças de roupa. Então, para casa, tá? Primeira página que você sabe que você vai ter que anotar para fazer como atividade de casa é a página 52. Pronto, pessoal. E aqui a gente entra no que temos aqui de diferente, né? A gente vai começar a aprender um pouquinho, né? A partir da página 53 do seu livro. Então, você já pega seu livro e coloca na página 53. A gente aqui vai aprender um pouquinho como é que a gente pode falar de preços, né? Em inglês. Inclusive, vamos até traduzir o texto que está dizendo em cima. Fala assim: look at the picture and answer the question on the next page. Traduzindo, observe ou olhe as imagens e responda as questões na próxima página. Então, isso aí, a gente vai analisar essa imagem para responder as questões da página 54. Mas primeiro, né, vamos analisar aqui, né? O que a gente tem? A gente tem aqui uma loja, né? Porque a gente pode perceber uma loja de roupas. E aqui a gente tem vários preços nela, né? E aqui em cima a gente tem os anúncios dos preços. No caso, o dress, e aqui tem o custo dela. Como é que a gente lê isso aqui, professor? Eu nunca vi esses símbolos. Como isso aqui é o nível de inglês, e aqui a gente está falando de dólares, né? Porque dólares é a moeda americana, né? Porque é a nossa moeda real, né? Lá nos Estados Unidos não existe real, é dólar, né? Então, esse 100 é 100 dólares. Esse US que você está vendo, nesse U, com esse símbolo que parece um S, que na verdade não é um S, o nome disso é cifrão, tá? Cifrão, né? Esse U e esse cifrão indicam que a moeda é dólar, né? A gente tem aqui o próximo objeto de roupa que a gente tem isso aqui, pair of jeans, né? Pair of jeans, que significa o quê? Par de jeans. E aqui a gente tem um preço dele, né? 64, né, dólares. Daqui a pouco eu ensino vocês como é que vocês falam esses números em inglês, tudo bem? Daqui a pouco. Então, custa 64 dólares, né? Então, aqui a gente tem pink blouse. Né? Blouse é uma roupa feminina, né? Que dá pra ver que é essa daqui. E ela custa 29 dólares, né? 29 dólares. A gente tem yellow shirt, ou seja, uma camisa amarela. E ela custa 15 dólares, né? Nosso próximo objeto é um sneakers. Ele custa 36 dólares. O sneakers está bem aqui, ó, o sneakers, tá? A gente tem skirt, né, que custa 43 dólares e jacket, que no caso aqui vai custar 97 dólares, né? Então vamos lá, vamos encontrar, tá aqui, jacket, 97, a gente tem aqui a shirt, que custa 15, o par de jeans, né, 64, a
A gente tem os sneakers, também aqui custa 36. A gente tem essa skirt, né, na verdade. Essa skirt vai custar 43, carinha, né? 43 dólares uma saia. Vamos lá. E aqui a gente tem a pink blouse, né? A roupa, a blusa feminina rosa, né? Pink blouse. Então aqui estão os preços, né? E como a gente falaria esses preços em inglês? Para falar os preços em inglês, a gente precisa relembrar, na verdade, dos números, né? Inclusive, essa é a intenção. A gente vai relembrar aqui nessa página um pouquinho sobre os números, né? Como é que a gente fala os números em inglês? Então vamos lá, né? Vamos começando pelos mais simples, né? Pelos mais fáceis que a gente aprende lá nas séries iniciais, que são os 10 primeiros. Daqui com certeza você tira de letra, né? Que no caso é 1, 2, 3, né? Lembra a pronúncia do TH que eu lembro que eu ensinei em sala, tá? 3, tá? Nada de tree, é 3. Lembra que o TH é com a língua entre os dentes, tá? 3. Depois do 3, né, a gente tem o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? O 10, esse T sempre é aspirado, né? 10. Sempre digo isso, né? Imagina que você tem um papel na sua frente e você vai soprar o papel. 10. Se sente um arzinho na sua frente. Pois é isso aí. A pronúncia correta de 10 em inglês é com esse Tzinho meio soprado, tá bom? E vamos aí, do 11 ao 20, né? Como é que a gente fala? O 11 nós pronunciamos 11. O 12 nós dizemos 12. O 13 nós pronunciamos 13. De novo o TH aparecendo aqui. E, né? E lembra, TH, se tem TH, tem pronúncia com a língua entre os dentes. Então, 13, tá? 13. E o número 14 a gente tem 14. O número 15, 15. O número 16, 16. O número 17, 17. O número 18, 18. O número 19, 19. E o número 20, a gente tem duas formas de pronunciar o número 20, tá? E as duas formas você pode escolher qual é que você acha melhor. Nós podemos pronunciar 20 ou nós podemos também pronunciar 20, tá? 20 ou 20. Inclusive, para facilitar, basta a gente observar que existe uma semelhança na primeira coluna com a segunda, né? As únicas exceções são o número 11, né, que é 11, que não parece nem um pouquinho com o ano. E aqui a gente tem o número 12, que para você decorar o 12, né, ele parece com o 2 porque começa com as mesmas letras que o 2, né? O 2 começa com um T e um W. O 12, que é 12, também começa com um T e um W. Daqui para frente, todas essas palavrinhas aqui, elas é basicamente quase a mesma coisa que essas da primeira coluna, com acréscimo de teen no final. Só com algumas pequenas modificações. No caso do 3, não vai ser 13, é 13. Você tem algumas pequenas mudanças na escrita. Mas do 4 para frente, ó, pelo menos do 4, você vai perceber que o 4, para formar 14, é a mesma coisa. Só que a diferença é que você acrescenta esse teen no final. 14. Então, é do mesmo jeito. 4, 14, né? 4, 14. O 5 muda um pouquinho também, né? Que é 5, 15. Você tem um F, né? Eles trocaram esse V e esse E por um F, mas o resto é igual, né? Bastando que você acrescente esse teen no final. Então, 5 é 5, 15 é 15. A pronúncia muda um pouquinho também, né? Não é 15, é 15, tá? O número 5 é 5 e o número 15 é 15. Então vamos para a próxima, né? A gente tem o caso do 16. 16 também é muito fácil, porque 16 a gente tem o 6 que é 6, e para formar 16 é simplesmente colocar o 6 mais o teen depois, ficando 16. 16. Temos aqui o caso o 17, né, que é 17, que nada mais é do que o número 7, 7, com o acréscimo do
17, 17. O 8 acontece a mesma coisa. Esse 18 nada mais é do que o 8, que é o número 8, com o teen no final. 18, né? E aqui a gente tem o número 9, que também segue a mesma lógica. 19 nada mais é do que o 9 mais o teen. 19, né? 9, 19. E a gente tem aqui o 20, né? Que eu já expliquei como a pronúncia ela muda um pouquinho, né? Pode ser 20 ou 20. E como é que eu falo os números 21, 22, 23? É super simples também. Você vai falar 20, né? 20. Você vai colocar um tracinho e você vai colocar o número, né? 21 é 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. E assim por diante. Caso até chegar no 9, né? Que vai ficar 29, tá? E detalhe, não é que nem em português, porque em português a gente tende a colocar 20 e 9. A palavrinha e a gente coloca no meio. Em inglês isso não existe, tá, pessoal? Literalmente você junta a palavra 20 com a palavra 1. 20, tracinho, 1. 21, tá? Não 21, que nem a gente fala no português, ou 22. Não, em inglês não tem isso. É 20, tracinho, 2, tá? E assim por diante. A mesma coisa vai acontecer com as outras dezenas, né? Que a gente tem o 30, que a gente pronuncia 30, tá? 30, ou também você pode pronunciar 30. Então, quando você quer formar, né, o 31, 32, você segue a mesma lógica do 20. É 31 para formar 32. 30, ou até colocar assim, tá aqui o exemplo, né? 31, que é 31. E assim por diante. 32, 32, 33, 33. E assim vai até o 39. 39. Aí depois você chega no 40, né? O 40 se diz 40, tá? 40 ou 40. Algumas pessoas falam 40, mas eu pelo menos, eu sempre pronuncio 40, tá? E detalhe, né? Parece com o 4, mas o U some, né? Os outros têm um Uzinho depois do O, como a gente vê aqui. Só que no caso do 40 não. É um O sozinho mesmo, né? 40, 40. E também para pronunciar 41, 42, 43, segue a mesma lógica. 40 mais o número. 41, 42, 43, 45 e assim por diante. Até chegar no 50. E no 50 nós falamos 50, tá? 50. E para falar 51, 52, 53, muito fácil. 51, 52, 53, 54, 55, 56 e por aí vai. E a gente tem, depois que a gente chega no 60, né, que se diz 60, tá? 60. E segue a mesma lógica. 61, 62, 63, 64, 65, até o 69, tá? E depois do 69, a gente tem o 70, tá aqui, né? O 70, que é 70. Que no caso, 71, 72, 73, 74, 75 e assim por diante, até chegar no 80, né, que é 80, 80, 81, 82, até o 89. Depois que chegar no 89, você então finalmente encontra o 90, né? 90 é 90, no caso vai ficar 91, 92, 93, até o 99, que é 99. E depois do 99, como é 100 em inglês? 100, nós falamos 100, tá? 100. E no caso, é muito fácil aprender os números em inglês depois daqui. Se você aprender de 1 a 100, fica super fácil você aprender os números depois daí, depois do 100. No caso, a gente não vai estudar aqui porque a gente não vai precisar desses números, tá? Mas em outra oportunidade, a gente vai estudar sim os números maiores. Que, por exemplo, 100 é 100, mas 200 é
200, 300, 300, 400, 400, 500, 500. No caso, chega até em mil. Como é mil em inglês? 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 100 mil, 100,000. Aí você vai ver que mais para frente, você vai ver como é muito mais fácil você contar depois do 100 do que antes do 100, né? Então, se você aprender isso aí, cara, você já sabe de muita coisa, tá? Então, treina as pronúncias, treina a escrita dessas palavrinhas, tá, pessoal? Dos números. E é bom a gente aprender eles para que a gente possa falar os preços, porque aqui a gente tem preços muito altos, né? Por exemplo, 97. Então, como é 97 em inglês, né? É só lembrar. 90 é 90. Para formar 97, eu pego 90 e junto com o 7, que é 7 em inglês. Então, vai ficar 97. Então, o que a gente tem? Então, essa jacket custa 97 dólares, né? 97 dólares, 97 dólares. E vamos para os demais, né? A gente tem esse aqui, esse vestido vermelho, né? E quanto é que ele custa? Ele custa 100 dólares, né? 100. E a gente tem esses sneakers, né? Que custa 36 dólares, né? Então como é 36? Só lembrar. 30, tá aqui é 30. E no caso, eu tô querendo 36. Caso vai ficar 36. Muito fácil, né? No caso aqui a gente tem uma blusa, né, que custa 29, que 29 é 20. Lembra, 20 é 20. 29, que é 9. 29. A gente tem aqui essa saia, né, skirt, que custa 43 dólares, né? No caso, isso em inglês fica 40 é 40, 3 é 3. Então é 43 dólares. Então é isso aí, a gente tem esse par de jeans que custa 64 dólares. Então em inglês fica, lembra, 60 é 60, 4 é 4. Então é 64, 64, 64 dólares. Inclusive você pode até brincar em casa de contar de 1 até 100 em inglês. Porque se você pegar essa tabelinha que eu te coloquei, né, e você talvez queira, eu até aconselho, se você quiser copiar no seu caderno, é bom copiar no caderno, tá? E você pode contar de 1 até 100 em inglês tranquilamente, né? É só você se basear por isso daí. Tenho certeza que você vai sair daqui, se você treinar, você vai sair contando de 1 até 100 em inglês sem muita dificuldade. Então vamos lá, né? Já que a gente já sabe os números em inglês, né? Vamos agora, né? Já que a gente consegue agora dizer o preço de qualquer coisa de 1 a 100 dólares, vamos agora entender numa frase, né? Como é que a gente pode falar da quantidade, né? Do custo de algum objeto numa frase. No caso aqui até deixei para vocês, né? Speaking the price, né? Que em português a gente pode traduzir como falando o preço, né? Speaking the price. Então vamos aprender como falar o preço, né? Falar o preço. Vamos lá, eu coloquei o seguinte aqui. Podemos usar tanto as palavras demonstrativas, né, aquelas que a gente aprendeu, quanto os pronomes. Pronomes a gente também já viu sobre os pronomes, para dizer o preço das coisas. Também é possível usar o verbo custar, que é o verbo cost. Ou seja, a gente tem 3 formas, né, de falar sobre o preço das coisas. Eu vou dar exemplo das 3 formas. Primeiro exemplo, eu vou dar utilizando aquelas palavras demonstrativas. Que a gente tem a seguinte frase. This is $20. This is $20. Né? Lembre que o símbolozinho do dinheiro vem antes do número, tá? 20 e depois a gente lê o dólares, tá? $20. No caso aqui eu estou usando a palavra demonstrativa esse. Então imagina só que você está numa situação e você está falando o preço de uma coisa que está perto de você. This is $20, né, em português. Isso é $20. Então, para vocês verem como dá para a gente usar assim as palavras demonstrativas para a gente apontar um objeto para falar o preço dele. Então, eu posso também dizer that is $20.
dollars, né? Só que agora eu estou usando that, então você sabe que é um objeto que não está perto de você, né? Um objeto está distante. Então você pode estar simplesmente em uma situação apontando para um objeto e dizendo, olha, that's $20, né? Você está dizendo o preço daquele objeto que você está apontando. Então aqui a gente tem o próximo, né? These are... Coloquei aqui o $50, né? Eu quis colocar 50 aqui, tá? Mas o que a gente tem diferente? A gente está usando de novo aquelas palavrinhas demonstrativas, né? Esses são $50, né? Lembra, se está no plural a gente usa o are. Eu falei isso nas aulas passadas também. Is significa é e are significa são. Como these eu sei que a gente usa no plural, então para ter a concordância, né, para ficar corretinho, a gente usa o are com o this, né? Esses são, e não esses é, né? Esses são $50, né? O último exemplo que eu coloquei foi isso aqui, usando a palavrinha those, né? Those are $50, né? Ou seja, aqueles são $50, né? Imagina a situação, alguém está apontando para você alguns objetos e a pessoa te pergunta, olha, quanto custa aqueles objetos? Aí você diz, those are $50, né? Esses, né? Aqueles, na verdade, são $50. Então, super fácil, né? Usar as palavras demonstrativas para falar do preço é muito fácil. Você pode até fazer isso em casa, né? Apontando as coisas e ficar dizendo this is e diz o preço. That is, this is, those are, né? Então, você pode fazer tudo isso. Aqui eu quis colocar mais um exemplo, só que agora é um exemplo utilizando os pronomes, né? No caso aqui eu usei o pronome it, que lembra que significa ele ou ela para coisas animais. E eu disse o seguinte, it is $20. Ou seja, ele é $20. Imagina que você está falando de um objeto. A pessoa pergunta, vamos supor que é uma cadeira, por exemplo, não é um objeto, né? Tem uma cadeira e a pessoa lhe pergunta, quanto custa aquela cadeira? Aí você, it is $20. Ou seja, ela é $20. E você também, isso aqui é uma dica importante, esse it is, que a gente já aprendeu em aulas passadas, também pode ser escrito assim, it's, tudo junto com esse símbolozinho aqui em cima. É a mesma coisa, isso aqui é igual a isso daqui, não tem nenhuma diferença, é só uma forma diferente de escrever, tá? Então você tanto pode escrever it is separado, né? It is e o resto da frase, como você pode colocar tudo junto, it's, como se fosse uma palavra só, tá? As duas formas estão corretas em inglês. Aqui eu também coloquei mais um exemplo usando o pronome eles ou elas, né? Caso a frase é a seguinte: They are $50, né? Eles são $50. Então imagina você também está falando, te perguntaram sobre o preço de alguns objetos e você está dizendo, olha, eles são $50. They are $50. Pronto. Pode ser escrito assim também. De novo, do mesmo jeito que a gente tem o it, que pode ser escrito it, esse they are separado, também pode ser escrito junto, desse jeito, né? Colocando de novo esse símbolozinho aqui em cima. As duas formas estão corretas, tá? Você pode escrever das duas formas e as duas formas estão ok. Então vamos lá, né? E aqui eu coloquei o último exemplo, né? Que é usando o verbo, como eu deixei aqui lá em cima, né? O verbo custar, né? Que é o verbo cost, tá? Então, ela custa, né? Ou ele é um objeto, estou falando de um objeto, né? De uma coisa, um animal. It costs $100. Então, no caso, eu posso usar o custa também, né? Ele ou ela custa $100, né? Então, para vocês verem, né? Eu tanto posso usar as palavras demonstrativas, como eu também posso usar os pronomes, como também, se eu quiser, eu estou aqui usando o verbo cost, né? Lembra, quando a gente está com it, esse cost fica com S no final. Isso é uma regra que a gente vai aprender mais para frente, tá? Mas se você colocar um it, só decora, só lembra que você vai ter que colocar um S no verbo cost, tá bem? Isso acontece com it e com outras palavrinhas, mas isso a gente vê bem para depois, tá? E aqui, por exemplo, eu fiz um outro exemplo usando o verbo cost, né, que é o verbo custar, e a frase é a seguinte: They cost
$100, né? Que em português significa eles ou elas, né? Não sei, não defini o que é que eu estou falando. Custam, né? Cost $100, né? Então, olha quantas formas você tem de falar dos preços. Você pode apontar com as palavras demonstrativas para falar dos preços. Você pode usar os pronomes e você também pode usar o verbo cost para dizer que aquele objeto custa aquela quantidade. Isso aí. Espero que você tenha entendido, porque a próxima atividade ela tem tudo a ver com falar o preço, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem a atividade da página 54 que vai ficar para casa. Eu vou aqui apenas explicar como é que ela funciona. E ela funciona da seguinte forma. Então, a atividade, né, dessa página, a página 54, diz o seguinte. Vamos lá para cima, né? Eu vou traduzindo claro com vocês. No número, na letra A, desculpa, diz o seguinte. How much is the dress? Essa pergunta, how much is the dress, é uma coisa que eu quero que vocês aprendam. É uma forma de perguntar o preço. Inclusive, eu até coloquei aqui, né? Como é que a gente pergunta o preço das coisas em inglês? E aí, como é que faz? A gente faz assim. A gente usa essa expressão aqui, how much. How much, pessoal, em português significa quanto custa. Simplesmente isso. Então, eu quero perguntar quanto custa aquilo, né? Quanto é aquilo? How much is that, né? Quanto custa aquilo? Se eu quero dizer quanto custa aqueles, how much nunca vai mudar, né? Sempre how much are those, ou seja, quanto custa aqueles objetos, né, que eu estou apontando. Eu também posso dizer how much is it, né? Quanto custa isso? Quanto custa ele, né, na verdade. Eu também posso dizer, se eu quiser, how much are they, né? Quanto custa eles, né? O que eu estiver apontando lá. Então é só para vocês saberem que esse how much aqui do comecinho do livro significa quanto custa, tá? Então aqui essa frase é quanto custa o vestido? Vamos lá, você lembra de quanto custa o vestido? As respostas estão aqui, tá? Você vai usar essa tabelinha, essa lojinha com esses preços para responder essas questões. A primeira pergunta é, quanto custa o vestido? E aí, será que custa? It's $100 ou é $10? E aí você vai olhar naquele textinho, você vai olhar lá e vai responder. Você vai marcar com um xizinho, né, qual das duas opções está correta. Vamos lá, vamos para a próxima, né? A letra B diz o seguinte, how much, lembra, de novo, how much quer dizer quanto custa. How much is the pair of jeans? Onde está os pair of jeans? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Vou até colocar uma setinha. Pairs of jeans. E ela tá perguntando how much is the pair of jeans, né? Quanto custa o par de jeans? E aí, tá aqui e você só vai lá e vai responder com o preço que ele custa. E aqui já tá dizendo no começo, ó, it's, e você só completa com o preço. Facinho, né? E lembra, o símbolo do dinheiro vem antes do número, tá? Então você coloca primeiro dólares e depois o número, tá? Assim como eu fiz nesses exemplos aqui. Primeiro o símbolo do dinheiro, depois o número do dinheiro, tá? Lembra disso aí. A letra C diz o seguinte, how much is the pink blouse? Ou seja, quanto custa a blusa rosa? Né? How much is the pink blouse? Então você vai lá naquela tabelinha e você vai marcar por ela, tá? A letra D pergunta o seguinte, how much is the skirt? Ou seja, quanto custa a saia? Você vai colocar aí, tá? A letra E diz o seguinte, how much are the pink blouse and the yellow shirt all together? Essa aqui é mais difícil, né? Mas eu vou traduzir para vocês, não tem nenhum problema. Pergunta o seguinte, quanto custa, né, a blusa rosa e a blusa amarela juntas? Então está perguntando quanto custa ao todo o preço da blusa rosa e o preço da blusa amarela, né? Então até aqui, pink blouse
and the yellow shirt all together, que quer dizer tudo junto. Então você vai pegar o preço dos dois objetos, dessas duas peças de roupa, você vai somar os dois e vai colocar aqui. Então aí você vai ter que fazer uma conta, né? Você vai ter que somar o preço dos dois. Tá? Então vamos lá. Letra F diz o seguinte, é uma pergunta, né? Is the jacket $97? A jaqueta é $97. E aí, de acordo com aquela página que a gente viu dos preços, sim ou não? Yes, it is ou no, it isn't. Tá? Você vai marcar aqui qual que é o correto. Se sim ou se não. Né? Yes quer dizer sim e no quer dizer não. Pronto, aqui a gente tem a letra G, mais duas perguntinhas, né? Is the pairs of sneakers $37? Ou seja, o que é que está perguntando? Os pares de sneakers são $37? E aí, são ou não são? Você vai dizer se são ou não. Sim ou não. Né? Yes ou no. A gente tem a última pergunta que diz o seguinte. How much is it? Agora está perguntando. Esse par de sneakers, se eles não são $37, quanto ele custa? Né? Quantos eles custam? Então aí, você vai estar tudo naquele texto, beleza? Então vamos lá. Aqui foi aquela explicação que eu dei, né? Só para vocês saberem que esse how much significa quanto custa, tá? Numa pergunta. Então quando você vê how much, é porque a pessoa está perguntando quanto custa. E no caso, né, para a gente ir finalizando as atividades do capítulo, a gente tem aqui a página 55, que eu vou deixar também para casa, para você fazer. Então isso aí também é atividade de casa, né? Então você vai anotando, né, que a gente tem a página 54, que vai ser para casa. A página 55 também vai ser para casa. E aqui diz o seguinte, vou trazer para vocês. Também super simples a atividade que vocês vão tirar de letra, né? Diz o seguinte, color the picture and write what Sarah is wearing, né? Para você colorir a imagem, né, a pintura, e escrever o que Sarah está utilizando. E aí, qual vestido que ela está utilizando? Ela está usando duas peças de roupa. Uma aqui em cima e essa daqui embaixo. Inclusive, você pode se basear em uma das respostas que eu dei. Lembra que esse objeto, você lembra como foi que eu chamei esse objeto? Sandálias, num exercício anterior? Você pode se basear nele, tá? Você vai pintar e você vai preencher aqui essas duas peças de roupa que ela está usando. Então a frase vai ficar Sarah is wearing a, primeiro objeto, and, aí o outro objeto. Tá? É isso aí, vamos lá. Aqui a gente tem, né, a última questão, né, a última questão do livro, do capítulo de vocês, na verdade, que diz o seguinte. What are your favorite clothes? Né? Ou seja, quais são suas roupas favoritas? É uma resposta, como a gente vê aqui, pessoal. Você vai apenas marcar dessas opções que aparecem aí. Qual é a sua peça de roupa favorita? Ou quais são, melhor dizendo, quais são as suas peças de roupa favorita? No caso, eu aqui vou responder por mim. Eu vou circular as peças de roupa que eu mais uso. No meu caso, né? Eu não uso boné, então não gosto muito de usar boné. Já short eu uso bastante. Então, uma das minhas peças de roupa favorita é um short e também um shirt, que é isso aqui. Eu estou sempre usando um shirt, né? Então sempre eu adoro usar shirt. E às vezes pants, né? Mas eu prefiro mesmo, minhas peças de roupa favorita mesmo são os shorts, né? E os shirts. Shorts e shirts são minhas peças de roupa favorita. E aí, quais são os seus? Quais são as peças de roupa que você mais gosta? Você vai circular elas, tudo bem? E, né, aqui eu só deixei claro, né, a atividade que eu quero é para 52, 54, 55 e 56. Então, para casa, para você fazer até a próxima semana, me entregar na próxima semana, a gente tem essas páginas aí, tá? 4 páginas super fáceis que você vai tirar de letra. 52, 54, 55 e 56. Ou melhor dizendo, 52, 54, 55 and 56. E aí, você entendeu, né? Então, vamos lá.
Pessoal, é isso, tá? Por a aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. A aula já está com quase 50 minutos, né? Mas foi bom porque a gente deu para explicar um monte de coisa, trazer um monte de exemplo e a gente finaliza esse capítulo para que próximo mês a gente já comece um capítulo novo, tudo bem? Então é isso aí. Eu agradeço, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, né, a explicação de hoje, que você possa deixar aquele like, né, para ajudar aqui o vídeo do colégio. E é isso aí. Thank you and I see you next time.